Na década de 1860, antes de concluída a unificação italiana, a supressão das alfândegas regionais, a oferta de produtos industriais a preços reduzidos, haviam destruído a produção artesanal, atingindo os pequenos agricultores que complementavam a sua renda com o trabalho em indústrias artesanais existentes no campo. Após o fim das guerras pela unificação, a economia italiana se encontrava debilitada, associada aos problemas de alta taxa demográfica e desempregos. Os italianos começaram a emigrar em número significativo para o Brasil a partir da década de 1870. Foram impulsionados pelas transformações socioeconômicas em curso no norte da Península Itálica, que afetaram sobretudo a propriedade da terra. Um aspecto peculiar à imigração em massa italiana é que ela começou a ocorrer pouco após a unificação da Itália, razão pela qual uma identidade nacional desses imigrantes se forjou em grande medida no Brasil. Após a unificação, a Itália passou por um período de caos, de derrotas nas políticas externas, caos econômico, desemprego e inflação, político, ausência de lideranças legislativas, radicalismos e baixa credibilidade do governo. Os agricultores miseráveis eram explorados econômica e socialmente pela classe dominante. Não possuíam casa própria e nem terras. Com uma dieta alimentar desequilibrada, os camponeses se tornaram subnutridos e fracos e começaram a sentir o peso da visitante que sempre acompanha a miséria, a doença. As epidemias aceleraram o processo de imigração, como a malária, a pellagra e a cólera, dizimando a população. Tanto as epidemias como a fome, o desemprego, a miséria e o analfabetismo compunham um cenário que contribuía para a fuga dos problemas que os afligiam. A unificação alfandegária fez com que as economias regionais, que até então, mais ou menos fechadas, conseguiam manter certo equilíbrio, sofressem um violento ataque. Também a disparidade econômica do norte, que se industrializou mais cedo, e do sul, mais agrícola, agravou o quadro econômico do país. Preocupado em obter recursos para a realização de obras públicas, o governo italiano tomava medidas impopulares, como o imposto sobre a farinha, que atingia duramente os pobres. Exemplo disso foi a de controlar a importação de cereais, que eram vendidos mais barato do que os produzidos localmente. Essa medida beneficiava apenas os grandes produtores, já que os pequenos produziam apenas para seu uso. Ao mesmo tempo, prejudicava toda a população que era obrigada a comprar farinha mais cara. A situação do ponto de vista do pequeno agricultor era caótica. A pequena indústria artesanal, que complementava a sua renda, tinha sido destruída. Os impostos estavam elevados. Os minifúndios eram cada vez menores. E a solução era apelar para a passarinhada. Caçar passarinhos se tornou a única alternativa para ingerir proteínas de origem animal. Aumentou também o consumo de pratos à base do milho, como a polenta. A alternativa foi emigrar.
A imigração italiana no Brasil teve como ápice o período entre 1880 e 1930. E segundo dados da Embaixada Italiana no Brasil, cerca de 25 milhões de brasileiros são descendentes de imigrantes italianos. Os ítalo-brasileiros são considerados a maior população de oriundi, descendentes de italianos fora da Itália. Um povo que não preserva a sua história corre o risco de ver seus filhos e netos se sentirem estrangeiros em sua própria terra. Ninguém ama o que não conhece, exorta a autora ao imigrante, nativo, migrante, descendente e simpatizante. A professora e diretora, pedagoga e socióloga, administradora e historiadora Olga Piazzetta Mascher nos presenteia com sua obra Raízes de Itália. Membro do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, seu currículo enumera uma série de outros livros publicados. No início da obra, a autora agradece a Deus pelo dom da vida, pela inspiração e pela oportunidade de escrever. Nós, os leitores, é quem devemos agradecer a ela por nos ter brindado com essa obra, uma verdadeira enciclopédia em um livro. Falar é dizer ao vento, mas escrever é contar ao tempo. Imagino a dedicação, paciência e sacrifício da autora em citar tantos autores, nomes e sobrenomes, datas e locais, fotos e gráficos, mapas e reproduções de documentos passados e presentes. Dias e meses dedicados à pesquisa. Trabalho exaustivo e meritório. Nobre. Se porventura incorreções forem encontradas, perdão seja concedido diante de uma obra de tamanho, porte e envergadura. Escrever a história, um bom livro, é tarefa materna. Projetar luz, conceder nova concepção aos acontecimentos passados. Em seus capítulos, a autora faz um passeio pela história, iniciando pelo primeiro, Brasil-Portugal. Breve incursão na história, passando pela Itália, breve incursão na história, tratando do fenômeno da imigração italiana, terminando com os capítulos dedicados à história local, tratando sobre raízes da Itália em Jaraguá, para que os leitores compreendam seu contexto histórico. Na conclusão de sua obra, afirma a autora que seu trabalho pode ser considerado um minúsculo, entre aspas, um minúsculo grão de areia no grande universo da história da imigração. Na verdade, Dona Olga, não é um grão de areia, é uma praia inteira. Imigração, termino. Imigração é tema que não se esgota. Cada etnia que dela participou traz valioso legado, o que resulta em rica simbiose na composição da identidade, da personalidade do povo jaraguaense, da gente brasileira.